Jesus nos chamou à liberdade, mas os que pagam impostos não são livres. Esta é a Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Esse artigo foi sugerido e escrito por Marco Batalha, revisado por JJ Liber e narrado por Lea Far. Na terceira e penúltima parte desta série, vimos que aquele que é subjugado pelas autoridades estatais, aquele que é coagido a pagar impostos, não é livre. Além daquelas passagens já vistas nesta série, há uma outra usada por estatistas para supostamente demonstrar que Jesus apoiava o pagamento de impostos, mas que, na verdade, demonstra o exato oposto. Essa passagem está em Mateus 17, versículo 24 e 27. Quando Jesus e seus discípulos chegaram a Cafarnaum, os coletores do imposto de 2 dracmas vieram a Pedro e perguntaram: "Vosso mestre não paga as dracmas?" E disse ele: "Sim." E entrando em casa, Jesus se antecipou perguntando: "Qual o problema, Simão? De quem os reis da terra cobram os tributos? Dos seus próprios filhos ou dos outros?" "Dos outros", respondeu Pedro. Disse-lhe então Jesus: "Logo estão livres os filhos, mas, para não escandalizá-los, vai ao mar, lança um anzol, tira o primeiro peixe que subir, e abrindo-lhe a boca, encontrarás uma moeda de 4 dracmas. Pegue-a e entregue a eles, para pagar o meu imposto e o seu." Está claro que a única razão pela qual Jesus pagou o tributo, e ainda assim por meios sobrenaturais, foi por razões estratégicas para evitar o confronto naquele momento. Ele deixa bem claro que aqueles que pagam impostos não são livres. Se os filhos dos reis mundanos são livres porque não pagam impostos, logo, quem paga não é livre. Isso implica que Jesus necessariamente é contra os impostos, já que uma das principais razões pelas quais Jesus veio à Terra foi para nos libertar, dando ênfase aqui principalmente na parte em que ele diz: "Para não escandalizá-los, vá ao mar, lance o anzol e tire o primeiro peixe que subir, e abrindo-lhe a boca, encontrarás uma moeda de 4 dracmas." Lembrando, pagamento de impostos com o objetivo de não escandalizar ou não criar um problema maior para o seu próprio indivíduo. Jesus diz com todas as letras que veio nos libertar. Dessa forma, podemos ler em Lucas capítulo 4, versículo 16 e 21 o seguinte: "E chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou na sinagoga num dia de sábado, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías. Abriu o livro e achou o lugar em que estava escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar as boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar a liberdade aos presos e a recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor." Então ele fechou o livro, devolveu-o ao ministro e assentou-se. Na sinagoga, todos tinham os olhos fitos nele. Então ele disse: "Hoje se cumpriu a escritura que vocês acabaram de ouvir." Aí temos que o próprio Jesus disse que ele veio para proclamar a liberdade aos presos e para libertar os oprimidos. E ele também disse que aqueles que pagam impostos não são livres. Obviamente não só no sentido espiritual, mas a liberdade plena, a liberdade da alma, do corpo e do espírito. Nós, escravos do Estado, somos os presos. Os apóstolos originais entenderam que uma das principais razões pelas quais Jesus veio à Terra foi para nos chamar à liberdade. Assim, Tiago nos aconselha em sua carta: "Mas o homem que observa atentamente a lei perfeita, que traz a liberdade, e persevera na prática dessa lei, não esquecendo o que ouviu, mas praticando, será livre, será feliz naquilo que fizer. Falai e agi como quem vai ser julgado pela lei da liberdade." Da mesma forma, Pedro escreve: "Vivei como pessoas livres, mas não usai a liberdade como desculpa para fazer o mal. Vivam como verdadeiros servos de Deus." Assim como os apóstolos originais, Paulo escreve: "Fostes comprados pelo mais elevado preço. Não vos torneis escravos de homens. E, porque sois filhos, Deus enviou os vossos corações o Espírito de seu Filho. Assim, já não é mais escravo, mas filho. E se és filho, é também herdeiro de Deus por Cristo. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneceis firme e não vos deixais submeter novamente a um jugo de escravidão." E citando a regra áurea de novo e dizendo que toda a lei se cumpre nela, Paulo escreve: "Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Não useis então da liberdade para dar ocasião à carne, mas servi-vos uns aos outros pelo amor.
porque toda a lei se cumpre numa só palavra, que é: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Como exposto nessa série, demonstramos claramente que os governos mundanos estão firmemente sob o controle de Satanás. Ele é o senhor deste sistema de governo estatal, em que sociopatas sedentos por poder dominam nossa existência e se eximem de todos os padrões de decência que seria esperado de um estranho qualquer. Todavia, este sistema demoníaco de controle estatal não durará para sempre. A Bíblia é bem clara e explícita sobre o que o juízo final diz respeito. O anticristo virá para fortalecer os governos durante os últimos dias, criando pela primeira vez na história da humanidade um governo mundial, cuja existência será permitida por Deus apenas por um curto período. Esse governo mundial será o cúmulo da essência do que os estados representam. Será o governo mais diabólico que os estatistas criarão, controlando todos os aspectos de nossa existência e eliminando todos aqueles que não se submeterem, com genocídios em escala nunca antes vista. A segunda vinda de Cristo será o exato oposto disso. Ele virá para abolir e aniquilar todas as formas de governos coercitivos deste mundo, incluindo seus respectivos governantes. No Salmo de número 110, no verso 5 e 6, podemos ler: O Senhor está à tua direita. Ele esmagará reis no dia de sua ira. Julgará as nações, amontoando os mortos e executando seus líderes. E em Isaías, capítulo 24, verso 21 e 22 temos: Naquele dia, o Senhor castigará os poderes em cima nos céus e os reis embaixo na terra. Eles serão arrebanhados como prisioneiros em uma masmorra, encarcerados e castigados depois de muitos dias. Em Ezequiel 34, versículo 9 e 10 temos: Ouçam a palavra do Senhor, ó pastores. Assim diz o soberano Senhor: Estou contra os pastores e os considerai responsáveis pelo meu rebanho. Eu lhes tirarei a função de cuidar do rebanho, para que não mais se alimentem a si mesmos. Livrarei o meu rebanho da boca deles, e ele não lhes servirá mais de comida. Obviamente, pastores é uma metáfora para governantes, assim como rebanho é uma metáfora para povo. Considerem ainda a palavra de Deus a Zacarias: Minha ira é dirigida contra os pastores e punirei os líderes. Assim, há uma impressionante continuidade nas profecias do Velho Testamento de como o julgamento final será. Ele consistirá, ao menos em parte, da punição de todos os governantes terrenos e a abolição de todos os governos coercitivos. É possível que um cristão intelectualmente honesto ainda não aceite que Jesus abominava o Estado? Se ainda houver dúvidas, deixem que Paulo as responda de uma vez por todas. Na primeira epístola aos Coríntios, ele escreve: Todavia falamos sabedoria entre os perfeitos, não porém a sabedoria deste mundo, nem dos príncipes deste mundo, que se aniquilam, mas falamos a sabedoria de Deus, oculta em mistério, a qual Deus ordenou antes dos séculos para a nossa glória, a qual nenhum dos príncipes deste mundo conheceu, porque se a conhecessem, nunca crucificariam o Senhor da glória. E ele ainda diz: Mas cada um por sua vez, Cristo o primeiro, depois, quando ele vier, os que lhe pertencem. Então virá o fim, quando tiver entregado o reino de Deus, o Pai, depois de ter destruído todo domínio, autoridade e poder. Mais claro que isso, impossível. Os governos da terra não são de Deus, são de Satanás, e Jesus virá para destruí-los todos em seu último julgamento. Em Apocalipse 19, no versículo 19 e 21 temos: Eu vi a besta e os reis da terra e os seus exércitos reunidos para fazerem guerra àquele que estava assentado sobre o cavalo e ao seu exército. E a besta foi presa, e com ela o falso profeta, que diante dela fizeram os sinais, com que enganou os que receberam o sinal da besta e adoraram a sua imagem. Estes dois foram lançados vivos no lago de fogo que arde com enxofre, e os demais foram mortos com a espada que saía da boca do que estava sentado sobre o cavalo, e todas as aves se fartaram das suas carnes. Nessa passagem, os ademais, que a última frase menciona, são os reis da terra e seus exércitos. E assim, aprendemos tanto no Velho quanto no Novo Testamento qual será o destino dos governantes mundanos durante o julgamento de Deus. E tudo isso demonstra de forma irrefutável a oposição de Deus a essa engrenagem satânica chamada Estado. O reino de Deus não se parecerá em nada com estes governos estatais. Ao contrário, será diametricamente oposto a qualquer governo coercitivo que tenha existido na Terra. Podemos dar a Deus nosso amor. E o amor não é algo que pode ser imposto. O amor verdadeiro é sempre voluntário.
como escrito em Salmos 110, versículo 3. Teu povo será voluntário no dia do teu poder. O quão diferente é isso dos governos mundanos que temos hoje, não? Todos eles se mantendo graças ao roubo, à extorsão, à violência, a ameaças. E é sempre bom lembrar que desde o princípio, até mesmo na sociedade de Israel, não era da vontade de Deus que houvesse um rei carnal, um rei humano, liderando o povo. Mas os antigos israelitas, no auge de sua gadosidade, pediram um rei. E mesmo com o profeta Samuel avisando que um rei não seria bom, eles ainda assim queriam ter um rei carnal e um rei humano. E é bom lembrar que esse foi o maior erro das tribos de Israel. Com o estabelecimento do reino de Deus, a humanidade ficará livre deste satânico sistema de servidão a que hoje está submetida. Se o Estado é o caminho da servidão, Cristo é o caminho da liberdade. Ele veio para nos mostrar como podemos nos libertar. Quando Cristo nos deu a regra áurea, uma outra formulação do princípio libertário da não agressão, ele nos mostrou esse caminho. Neste aumento particularmente difícil em que as potestades do mal destroem todas as nossas liberdades, devemos mais do que nunca nos lembrar do exemplo que Cristo nos deu. Assim, não nos esqueçamos do que ele disse em João 16:33. Tenho-vos dito, para que em mim tenhais paz. Neste mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Obrigado por sua audiência. Se você gostou deste vídeo, clique no ícone de curtir abaixo e compartilhe o vídeo em sua rede social. Se você deseja ser notificado de outros vídeos, clique em se inscrever e depois no ícone de campainha. Que Deus abençoe a todos. Até a próxima.